Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, os nossos queridos internautas, nossos queridos ouvintes. Boa noite, meu amigo Thiago. Temos novidade, dia agitado hoje, dia de apresentação de quem, minha amiga Ruth? Diga aí. Carlo Ancelotti, que acabou hoje também convocando a seleção brasileira. Exatamente. Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente como novo técnico da seleção. Vale lembrar que ele desembarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro, num jatinho, né, num voo fretado aí. Ele desembarcou no aeroporto do Galeão, foi pro hotel, conheceu o presidente pessoalmente, né, falou ali com o Rodrigo Caetano, com quem ele já teve contato anteriormente lá na Espanha, né. Teve ali um breve contato com a torcida, né, teve ali um grupo de torcedores, um número até bacana, né, pro horário, enfim, para receber o técnico da seleção. E hoje ele foi apresentado oficialmente e logo nas primeiras palavras, como novo técnico da seleção, ele demonstrou muita vontade de trabalhar na seleção. Disse que é uma honra, um orgulho estar à frente da seleção que ele classificou mais de uma vez durante a coletiva como a melhor seleção do mundo. Inclusive, ele disse isso para uma jornalista italiana que estava na coletiva. Hoje tivemos cerca de 200 jornalistas presentes na coletiva, de 8 países diferentes, para você ver o tamanho do Carlo Ancelotti. E para uma jornalista italiana, ele falou que a seleção brasileira é a maior seleção do mundo. Detalhe, ele é italiano. A maior ou a melhor? A maior. Detalhe, ele é italiano, viu? O Carlo Ancelotti. E ele já havia falado isso antes, logo nas primeiras palavras, como técnico da seleção brasileira. E a gente tem esse trecho em que ele fala, né, já as primeiras palavras como técnico da seleção. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção melhor do mundo. Tenho diante un gran trabajo, tengo mucha ilusión para que Brasil volte a ser campeão. Pronto. Ó, só pra quem não entendeu muito bem aí o que ele falou 100%, a gente vai aqui traduzir, tá? Abre aspas, ele disse o seguinte, ó: é uma honra, um grande orgulho comandar a seleção que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que o Brasil volte a ser campeão. Vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui, esse aí não tá no trecho, mas ele completou, né? Eu fui recebido aqui com muito carinho, é a minha primeira vez e eu estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um grande trabalho. Fecha aspas. O Carlo Ancelotti estava muito animado e ele também, já hoje, como você adiantou, ele anunciou seus primeiros convocados, né? Seus primeiros jogadores, primeiro grupo que ele vai comandar à frente da seleção brasileira, né? E tivemos novidades, entre elas as principais, né? Hugo Souza, goleiro aí do Corinthians, o Alexandro, zagueiro do Lille, e também tivemos aí como novidade o Andrei Santos, né? Do Strasbourg da França. Mas vamos aí para a lista completa. Quem tá nos acompanhando no Facebook e no YouTube vai poder conferir a arte aí da lista completa dos convocados da seleção brasileira, que a gente tem aqui a lista para quem tá no rádio, tá? Convocados: os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr da Arábia Saudita e Hugo Souza do Corinthians. Os laterais: Alexandro do Flamengo, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco da França e Wesley do Flamengo. A zaga: Alexandro do Lille da França, Beraldo do Paris Saint-Germain, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo e Marquinhos do Paris Saint-Germain. O meio de campo: Andreas Pereira do Fulham da Inglaterra, Andrei Santos do Strasbourg da França, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Casemiro do Manchester United da Inglaterra, Ederson, ex-jogador do Fortaleza, que hoje defende o Atalanta da Itália, e Gerson do Flamengo. Para o ataque, ele convocou Antony do Betis, da Espanha, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra, Matheus Cunha do Wolves da Inglaterra, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham da Inglaterra e Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. Esses foram os convocados aí do Carlo Ancelotti. Alguns ele já conhecia. Exatamente. Na verdade, ele já conhecia alguns nomes. O Richarlison já trabalhou com ele no Everton, o Vinícius Júnior no Real Madrid, né? E, por exemplo, o Alexandro, zagueiro do Lille, que foi uma das novidades, foi pedido dele. Ele estava observando
já na época que ele treinava o Real Madrid, estava observando de olho nesse jogador e foi um dos pedidos dele convocar o Alexandro. Por que eu digo pedido? Porque você percebe que tem muito jogador do Flamengo, por exemplo. O Carlo Ancelotti, ele não estava de olho no futebol brasileiro. Esses nomes foram passados devido àquela reunião do Juan e do Rodrigo Caetano lá na Espanha com ele, em que eles apresentaram alguns nomes, enfim, trouxeram características e apresentaram como destaques do futebol brasileiro. E, obviamente, o Carlo Ancelotti, por não conhecer profundamente o futebol brasileiro, convocou esses jogadores, mas ele não conhece pessoalmente. Diferente do Alexandro, diferente do Richarlison, do Vinícius Júnior, entendeu? Do Bruno Guimarães, que ele conhece, jogador do Newcastle, enfim, dos jogadores que jogam no futebol europeu, minha amiga Ruth. E o Neymar, ele falou alguma coisa sobre isso? Ele conversou com o Neymar, né, informou que não convocaria o Neymar a princípio. O Neymar tá voltando ainda de lesão, tá jogando ainda, não tá jogando 90 minutos com a camisa do Santos, né? Então, ele tá esperando aí que o Neymar se recupere, porque já era esperado. Isso, ele conta com o Neymar até o ciclo, até a Copa do Mundo, tá? Ele conta com essa recuperação do Neymar, mas a princípio ele não vai convocar o Neymar, de fato, pelo fato do Neymar não estar vivendo o seu melhor momento, o seu auge no futebol. Mas, Vitor, vamos mudar rapidamente de assunto para falar sobre o Marcelo Paes, que confirmou a permanência de Vojvoda no Fortaleza. Exatamente, o Fortaleza vive uma crise, né? Principalmente aí depois da derrota para o Cruzeiro, e o Marcelo Paes foi às redes sociais para, primeiro, reafirmar a confiança no Vojvoda e também anunciar mudanças no elenco do Fortaleza. Precisamos de mudanças mais drásticas, precisamos de atitudes mais drásticas, então naturalmente vão haver saídas nesse elenco, chegadas também, para que a gente corrija esse rumo. Declaro aqui todo o apoio à comissão técnica, ao Vojvoda, profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza, que tem história no clube, que também está sofrendo muito com o que vem acontecendo. Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta esse ano é uma luta para não cair. Essa é a luta. Começamos o ano com expectativas muito altas, né, de títulos maiores, de conquistas maiores, mas nada disso está aparecendo. Então não adianta a gente se iludir, nem iludir o torcedor. Pois é, fala forte aí do CEO Marcelo Paes, mas era necessário devido à crise que o Fortaleza vive, uma das piores dos últimos anos. Com toda certeza, meu amigo, um grande abraço para você, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã.